Pra onde vamos? Com Michel Alcoforado. Oi, Michel, boa tarde. Boa tarde, Tati. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Você está em algum summit pelo mundo? Eu tô no Web Summit. Por que tudo evento... é summit agora? Custa dar um nome em português para os eventos, não? Então, eu também me irrita essa coisa de summit, tudo virar summit, mas nesse caso eu vou ter que defender o evento. É uma marca global, ela surgiu, é um evento de empreendedores, da tecnologia, startupeiros, essa gente que está preocupada em resolver a vida, inventando aplicativos para tudo quanto é lado. E ele é um evento que surgiu em Lisboa, para atender todos os empreendedores da Europa e dos Estados Unidos, e agora está tendo a primeira edição aqui no Brasil. Então, como o nome é gringo e o evento é gringo... Você importa do jeito que é. Isso, todo mundo só pode falar inglês lá. As palestras, boa parte do tempo, são em inglês. Mentira! Sim, inclusive ontem foi engraçado pra caramba que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, estava lá, a jornalista Maju Coutinho estava lá, o fundador do Nubank estava lá. Todos falam muito bem português, né? Tem um oratório invejável, mas por conta dos desafios, né, e imposições do evento, foram obrigados a fazerem suas falas em inglês, como se nós estivéssemos na Escandinávia, em Londres, em Nova York. Tem tradução simultânea oferecida aos participantes, ou quem não fala inglês está proibido de participar porque não vai entender nada? Na Arena Central, depois de muita discussão, eles ofereceram tradução simultânea que é de péssima qualidade. É uma tradução que você tem acesso através do aplicativo a uma legenda do que está sendo dito. Quase como se a gente estivesse pedindo para o YouTube, sabe? Fazer uma tradução do momento. Agora, nas arenas espalhadas são 5 arenas, né? Espalhadas pela convenção, lá pelo evento, não. Aí quem sabe, sabe, quem não sabe, não sabe, e fica sem saber. E o melhor é que está bombando, né? Eu gosto sempre de lembrar que só 3% do Brasil fala inglês e 1,5% do Brasil fala inglês fluente, ou seja, com habilidade para participar de um evento desse, falar e responder perguntas e entender aquilo que está sendo falado. Ou seja, para gente comum, como eu, não serve, né? Não serve. Vou perder bastante. Você vai lá, paga, passeia, conhece pessoas, bebe Coca-Cola, come água saborizada. Água saborizada e volta para casa. Tá. Tirou uma foto no Instagram, postou uma foto no LinkedIn, né? Mostrou que tá lá, tal. Mostrou que tá lá, e aí tá tudo certo também. Entendi, tá bom. Não é o tema da nossa conversa hoje, é que eu não resisti, você me desculpa, tá? Tá bom. O tema... Bom, mas é um tema correlato, vai. É a mesma gente, é o mesmo A pergunta hoje é, os ricos fazem parte do Brasil? E na abertura do Estúdio CBN, quando eu trouxe essa pergunta, eu falei, bom, depende de que parte do Brasil a gente está falando, né? Depende de que Brasil a gente está falando. Os ricos brasileiros, como temos aí um ótimo exemplo, não fazem parte de uma parte do Brasil. Mas não é bem disso que você quer falar, né, Michel? Eu lembro do censo, aquele que era para ser feito em 2020, que acabou sendo feito só em 2022? Recebi lá em casa. Então, o governo não queria fazer, né? O último governo não quis fazer, achava que dado era uma coisa que não interessava muito, que dava para responder 5 perguntas antes de passar um vídeo no YouTube. Pois bem, o censo aconteceu em 2022 e ele agora está tendo uma campanha para aqueles faltantes, as pessoas que não responderam, correrem para dar conta dessa falta com a nação e responderem um conjuntinho de perguntas lá para ajudar o Brasil a ser um lugar melhor, a gente conhecer melhor essa gente que faz parte dessa sociedade. O que acontece é que a taxa de não resposta no Brasil inteiro, ela varia numa média de 5 a 5,5%. Mas quando a gente olha os lugares mais nobres das grandes capitais brasileiras, essa taxa pode chegar a 30% de não resposta. O que eu estou querendo dizer com isso? Itaim, Moema, Jardim Europa, bairros nobres de São Paulo têm uma taxa de não resposta em torno de 20%. O Leblon, a Barra da Tijuca, tem taxa de não resposta em torno de 18%. E nas capitais do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste e do Norte, o fenômeno é mais ou menos parecido.
Esse é um aspecto interessante, que os especialistas estão olhando para isso como um fenômeno da condominização da cidadania, de algum modo. E aí, eu acho que uma boa referência para embasar o nosso papo é o livro do psicanalista Christian Dunker, né? Mal-estar, Sofrimento e Sintoma, uma psicopatologia do Brasil entre muros, onde ele, na sua tese de doutorado, vai se dedicar a entender o que é esse negócio, que é uma invenção brasileira, ou diria melhor, uma adaptação a essa invenção americana, mas para o contexto brasileiro, que é a vida em condomínio. O Dunker vai mostrar que a vida em condomínio é uma vida quase que breca com a lógica de cidadania. Ela breca com a lógica de que a gente faz parte de um grupo maior. Ela não coloca a gente conectado com a ideia de que, apesar das diferenças, nós somos iguais. E muito por conta de 3 fatores que ele chama a atenção, que eu acho muito decisivo, para entender esse repúdio do povo que mora em condomínio de luxo a apostar no seu papel de cidadão de responder ao censo brasileiro. Um aspecto que ele chama a atenção é a ideia de muro. Quem mora em condomínio constrói a sua própria lógica de espacialização da vida através de uma lógica de que tem gente que está dentro e tem gente que está fora. E que o mundo que te interessa, o mundo desse outro que você almeja, o mundo desse outro que você valoriza, ele é um mundo daquela gente que é parecida com você. Então, os grandes condomínios de luxo certamente devem estar respondendo as perguntinhas ou as pesquisinhas de WhatsApp do grupo de condomínio, mas estão achando que a pergunta que baliza as políticas públicas, ou que determina para onde vão os investimentos, ou que possibilita como é que os governantes vão determinar suas prioridades, não serve. Porque o mundo que interessa para eles é o mundo que acontece entre muros. E um outro ponto importante também, que ele pontua, é que dentro de um condomínio, mais importante do que o prefeito, o presidente ou o governador, a figura que permite essa mediação e o penso todo é o síndico. E o síndico, ele tem uma visão privada sobre a gestão das informações, ele tem uma visão privada sobre a gestão dos espaços, ele tem uma visão privada sobre aquilo que é a dinâmica cotidiana daquele pedacinho da cidade que as pessoas acreditam que são seus mundos. Esse aspecto aqui, para terminar, já te entregar, ele é decisivo na não resposta ou na ideia de que essas pessoas não fazem parte dos bairros delas, né? Não fazem parte da cidade da qual elas convivem, ou que elas vivem. Não fazem parte do país. É meio eu não me misturo? É total eu não me misturo. E se eu não me misturo, eu não preciso de política pública do governo. Eu não preciso... olhar para o lado na rua. Eu não preciso olhar para o lado na rua. Então, eu não preciso ser contabilizado naquilo que vocês, réis mortais, estão se valendo para serem contabilizados. E serem agraciados aí por um olhar desse grande outro, que é o Estado, que são os governantes, que são as autoridades. Então, é quase um reflexo dessa visão, onde esse tipo de gente está mais preocupado em olhar para a gente igual a eles, do que entender que tipo de sociedade ou de nação é essa que a gente espera ter daqui para frente. E eu queria relacionar, a gente começou com o Web Summit, chegou no censo, mas eu acho que tem a ver também com a PL aí das fake news, né? Ou com o PL das fake news, melhor dizendo. Que, em geral, né, as pessoas que estão muito contra a esse PL são pessoas também que acham que não estão fazendo parte da sociedade, que não estão preocupadas, né, com os reflexos dessa platamorfização da vida, onde para tudo você tem um aplicativo, que só o CEO, só a gente da Faria Lima, só a gente de sapatênis e camisa bege, né, achando que vai salvar o mundo porque tem um crachá pendurado no pescoço, pensa para si. A gente precisa construir, para gerar mobilização e transformação, espaços cada vez mais plurais. E o censo é o lugar fundamental para isso. A nossa audiência ela vai de A a Z, e se você aí que está ouvindo a gente não respondeu ao censo, não importa onde você mora, se é em condomínio ou em casa, ou seja onde for, ou quanto você ganha, senta para responder isso, porque isso é muito importante para a gente definir os próximos 10 anos desse país. Isso aqui virar um lugarzinho um pouquinho melhor. É profundamente triste, né? Para além de um pouco revoltante, porque esse embasamento que você está trazendo é essencialmente contrário aos pilares do Estado Democrático de Direito, é essencialmente contrário à vida em sociedade, e não tem outro jeito de viver.
né? Pelo menos não nesse país, não inventaram um jeito melhor de viver do que esse, né? E para a gente viver bem nesse modelo, o censo é importante, e eu gosto sempre de reforçar isso aqui, para caso alguém tenha dúvida sobre vou ou não vou responder ao censo. O censo nada mais é do que uma radiografia, uma fotografia, um documento que traduz a nossa realidade. E não é a nossa realidade lá do meu condomínio ou do seu condomínio, não. É a realidade brasileira. Sem esse documento, sem essa fotografia, é impossível desenvolver políticas públicas de modo a levar o país para frente e desenvolver uma sociedade que seja melhor para todos nós. Sobretudo quando a gente fala de um país tão grande, tão diverso e tão profundamente desigual, né? Como eu digo sempre, o mundo, e a gente não precisa ir tão longe, o país é muito maior do que o que aparece na sua timeline. É muito maior do que o pessoal do condomínio onde você vive. É muito maior do que a realidade com a qual você tem contato pelo TikTok, né? E você pode não se importar, mas enquanto membro de uma sociedade, sem isso, a gente não avança. E a sua vida também não melhora. É verdade. Eu acho que tem um aspecto importante que essa recusa dos mais ricos no Brasil responderem ao censo, ou acreditarem que essa pode ser uma estratégia eficaz na distribuição ou na priorização das políticas públicas, é também um reflexo do patrimonialismo que marca essa sociedade. É o reflexo de um tipo de gente que acredita que é no lobby, que é no jeitinho, que é no uso dos algoritmos para favorecer você, que é na influência, que a gente determina para onde vai o poste de luz e para onde não vai, para onde vai o dinheiro das políticas assistenciais e para onde não vai, para onde vai o açude de água, para onde vai o carro-pipa, para onde vai o asfalto, para onde vai o saneamento básico, para onde vão as vacinas. A gente precisa entender que isso, desse jeito, não vai dar para viver em sociedade. Depois não adianta reclamar, né? Isso. Porque a conta uma hora chega. E aí é muito louco, porque essas mesmas pessoas, quando veem, por exemplo, a violência urbana explodir, elas não têm a menor ideia de que elas também têm a ver com isso. Total. É um problema é sempre o outro. O problema é sempre do outro, a escassez é sempre do outro, a violência vem sempre do outro. Ninguém para 5 minutos para pensar e ligar os pontos para entender onde é que esse ponto vai chegar em si mesmo. Exatamente. E aí tem um aspecto que é importante, que essa lógica de uma vida intramuros, né? Uma vida dentro dos muros coloca, é que esse outro que você acredita o problema, ou todos os grandes desesperos da sua vida, como ele está separado por um muro, ele é um outro invisível, ele é um outro imaginário, ele é um outro quase intergaláctico, né? Ele é um outro quase que não tem cara. E aí fica muito fácil, porque você fica de um lado preso dentro das suas grades, do seu muro, pensando, né? Meu Deus, se não tivesse esse outro, ia ser bem melhor. E você vai levantando as paredes e dificultando ainda mais a construção de uma sociedade e de uma noção com pilares de compartilhamento e com pilares da cidadania e da democracia como fonte fundamental de canal de diálogo com a diferença. Se a gente começar a fazer parte, a se inserir, a pertencer e a entender que gente que às vezes é muito diferente da gente, a gente precisa chamar no cantinho para conversar, para poder construir o bem comum, e o censo é uma estratégia importante desse debate, vai ficar bem mais fácil de começar a resolver esses problemas cotidianos que nos assolam aí, sejam nas grandes cidades ou nas menores também. Perfeito, muito bom. Eu confesso que eu gosto mais quando a gente discorda, mas hoje eu acho que a gente concordou bastante. Eu gosto quando você vem com um tema que é um pouco mais espinhoso, assim, que eu fico, não sei se eu concordo com isso, não. Mas gosto de concordar com você também, Michel. Eu vou me esforçar para quinta-feira. Bom summit para você, um beijo e até quinta. Tchau, tchau. Um beijo grande. Tamo no summit. Tchau, tchau.